bom, galera? Tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Vamos começar o vídeo aí trazendo uma notícia bem legal. O documentário aí do Romário estreia dia 26 de maio no HBO Max, tá? Não é zero jabá aqui, tô só divulgando a vocês porque eu sou um grande fã do Romário, não sou esse vascaíno que entra nessa pilha aí de não gostar do Romário, muito pelo contrário, sou muito grato por tudo que ele fez pelo Vasco da Gama em campo. Se o Vasco tem o tamanho que tem muito do dedo do Romário, e o Romário foi muito importante na nossa história, e ele foi o maior jogador que passou na história do Vasco, se você comparar a carreira. Não estou dizendo maior em termos de jogos e conquistas e coisas no Vasco. O maior jogador da história do Vasco é Roberto Dinamite. O jogador que passou no Vasco e teve a maior carreira para a história do futebol mundial, aí sim esse foi o Romário. Inclusive, o Romário ganhou mais títulos que o Edmundo, mas o Edmundo tem uma idolatria absurdamente maior, justamente por identificação. Eu acho que muita gente faz uma leitura até meio que equivocada do Romário, na minha opinião, porque o Romário, ele sempre foi Romário Futebol Clube, ele joga pra ele, por ele. Então, se hoje ele tá vestindo a camisa do Fluminense, que ele jogou, ele vai provocar o Vasco, o Flamengo, vai tacar o dance pra todo mundo onde ele jogou. Quando ele jogou no Vasco, ele tinha essa postura com o Flamengo e vice-versa. Quando jogou no Flamengo, também mandou a torcida do Vasco levar lá em cima no Maracanã porque ia chorar, e de fato nos causou muitos estragos enquanto jogava por lá, tá? Então é um perfil dele, então acho que a galera acaba o interpretando mal, e muitos até levam para esse lado aí de que ele é flamenguista e tal. Se ele fosse flamenguista, ele tinha aposentado no Flamengo, ele começou no Vasco, terminou no Vasco, e hoje ele tá aí como presidente do América, honrando a memória do pai dele, e ele sempre bate na tecla para dizer que é América. As pessoas ficam insistindo em dizer que o Romário é Flamengo. Eu acho que isso tem mais interesse de uma galera rubro-negra com essa história aí, e a história acabou meio que pegando, tá? Mas dito isso, dando um spoiler aí do documentário que vai ao ar dia 26, o Gilmar Ferreira, que é um brilhante jornalista, até onde eu sei, inclusive o Gilmar Ferreira é até vascaíno, o Gilmar Ferreira deu um depoimento sobre o documentário que vai ao ar dia 26, ele foi um dos escolhidos para poder participar do documentário. Ele deu um spoiler ali do que se trata, eu vou trazer para vocês aqui. Dentre as histórias que consegui contar em quase 40 anos de jornalismo, uma das que mais me orgulha é a de Romário. Primeiro, pela identificação com um menino suburbano, nascido numa favela, com autoestima elevada pelo talento, que despontava nas divisões de base do Vasco no início dos anos 80. Depois, pelo sem número de obstáculos superados com perdas e ganhos ao longo dos últimos 40 anos. Romário segue escrevendo sua história e é por isso uma obra inacabada. Mas o irrequieto Bruno Maia, com um olhar aguçado e sensibilidade artística, enxergou que não havia mote melhor para celebrar os 30 anos da conquista do Tetra do que a história do protagonista daquele Mundial de 94. Nos Estados Unidos. Investiu tempo, dinheiro e paixão na produção e direção de uma série que revisita a trajetória de um gênio a partir do recorte mais glorioso da carreira dele. Indicado pelo próprio Romário, pelo perfil retratado no livro Romário, Van Gogh to God, né, que a tradução ali é de favelado a Deus, dei pequena contribuição. Não tive a oportunidade de ver a obra pronta, mas tenho certeza que os capítulos têm tudo para entreter, divertir, emocionar e orgulhar o espectador. Vai ao ar em maio pela Max, mas desde já o futebol enquanto arte agradece, tá? Então tá feito aí um spoiler aí do Gilmar Ferreira, tô ansiosão para ver a estreia no dia 26 e adoraria que o Edmundo também tivesse uma série bem rebuscada para poder retratar sua rica e bela história, tá bom? Então tá feito aí para vocês o registro. O Bruno Maia, que tá produzindo o documentário, foi vice-presidente de marketing, inclusive, do Vasco. Ele lançou um mini documentário sobre a campanha da Associação em Massa. Eu fui convidado, inclusive, para ir na agência dele, a Agência 14, para assistir a pré-estreia do documentário. Tem um documentário ali sobre
daquela associação em massa. Eu fui convidado por ter sido uma das peças muito importantes naquela campanha. Inclusive, quem puxou aquela campanha à época, deu o pontapé inicial dela nas redes sociais, fui eu, e depois a galera, todo mundo junto, abraçou e fez ser aquele sucesso. Tá bom? Então um abração pro Bruno Maia aí, inclusive o Bruno é vascaíno, então mandar um abraço para ele. Eu vou ver até se eu convido para ir lá no Futebolaço Podcast, para a gente poder debater um pouco aí sobre o documentário e, claro, sobre a passagem dele como vice-presidente de marketing do Vasco, salvo engano, na gestão do Roberto Dinamite. Beleza? Tá feito o registro. Vamos virar a chave agora para falar sobre a provável escalação do Vasco para o jogo contra o Criciúma. Não dá para cravar ainda o time que vai a campo, mas deve ser um time já muito modificado. Primeiro que o Medel retornou desde ontem, quarta-feira, já está treinando normalmente com o grupo e deve retomar a titularidade dele contra a equipe do Criciúma. O João Vitor e o Maicon, que se revezaram na posição enquanto o Medel esteve fora, deve ir ao banco de reservas. O Hugo Moura estreou muitíssimo bem contra a equipe do Fluminense, inclusive é dele a assistência para o gol do Pablo Verratti, é outro que deve ganhar a titularidade. A minha dúvida agora é na vaga de quem? Ele vai manter o Sforza de primeiro volante e vai botar o Hugo Moura como esse volante pela direita, tirando o Galdames? Ou ele vai tirar o Sforza e botar o Hugo Moura de primeiro volante, que é a posição original do Hugo Moura? É um questionamento que eu tenho. Eu acho que o Galdames marca fofo, não tem levado muita qualidade assim o time para frente. Eu tiraria o Galdames e colocaria o Hugo Moura de antemão. Eu gostaria, e eu vou começar a falar do Payet aqui, que o Vasco jogasse com dois volantes, um ao lado do outro, e aí o Payet fosse um ponta de lança na frente desses dois volantes, e aí os pontas no 4-3-3 voltassem aqui para fazer a recomposição e poderia até jogar no 4-2-3-1. Faz os pontas com o Payet aqui numa linha de 3 e empurra o Verratti sozinho lá na frente. Perdeu a bola, os pontas abaixam a linha, o Payet dá um passinho para frente e marca ali no 4-4-2, ou até ele dá um miguezinho para ali mesmo, faz um 4-5-1 mesmo, na hora de quando o time estiver sem a bola. Tá bom? O Payet sentiu dores no treinamento da última terça-feira, mas não é nada que inviabilize que ele não possa jogar no sábado. Há sim a expectativa para que o Payet possa ser relacionado para a partida, mas a ideia é que ele comece no banco e atue alguns minutos. Eu sou da linha do seguinte: se ele vai para o banco e não vai poder jogar 90 minutos, é porque ele não está 100% recuperado ou que existe um mínimo risco ali. Então, ou ele volta só quando tiver 100% para entrar e ser titular, do que para jogar alguns minutos. É minha visão, tá? Não sou médico, não sou fisiologista, estou dando só meu feedback aqui, tá bom? O Ryan é outro que está pedindo passagem e deve também ocupar a vaga que hoje quem tem jogado é o Rossi, tá bom? Então, o Ryan deve ganhar a vaga do Rossi, o Hugo Moura deve ganhar a vaga de alguém no meio, ou do Galdames, ou do Sforza, e o Medel também é outro que deve ganhar a vaga ali, ou do Maicon, ou do João Vitor, tá bom? Então vamos aguardar aí a movimentação. O Vasco encerra os treinamentos amanhã, sexta-feira, e aí vai estar tudo definido, se o Payet vai ou não para o jogo e a formação titular. Quero te ouvir, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual formação você mandaria a campo para a partida contra a equipe do Criciúma? Beleza? Para finalizar, eu vou trazer para vocês aqui um trecho da entrevista do Hugo Moura que eu não trouxe para vocês ontem aqui no canal e vou dividir em dois momentos, tá bom? Primeiro, ele vai falar como foi o primeiro contato com a comissão técnica, a estreia dele contra a equipe do Fluminense e a ansiedade para jogar contra o Criciúma no sábado em São Januário. Confere. Cheguei e ele estava viajando, né, para jogar contra o Bragantino. Treinei 2 dias, um dia na verdade com o grupo e fui pro jogo contra o Fluminense. Tivemos poucas conversas, mas agora durante essa semana já conversou bastante comigo. Estou conhecendo mais também o que ele pede, o que ele quer e é isso que é importante para mim. Eu acho que para vestir essa camisa você tem que ter raça, né? Tem que ter vontade. E naquele jogo contra o Fluminense era um jogo muito difícil e eu tive que fazer alguma coisa para mudar, não só o meu desempenho na partida, mas o jogo também. Acho que
se encaixou bem, consegui dar uma assistência e até no segundo tempo jogamos bem. Infelizmente a gente não conseguiu sair com um empate ou com uma vitória, mas isso vamos trabalhar, porque sabe já tem outra batalha e ansioso para chegar dentro do Caldeirão ali e sair com 3 pontos. Um pouquinho ansioso, né, porque já joguei várias vezes contra o Vasco, eu sei a força que a torcida faz aqui em São Januário, no Maracanã, e falar que estou um pouco ansioso para chegar dentro do campo e conhecer mais a torcida do Vasco. E agora como está ao meu favor, vamos poder dar o meu máximo de campo para sempre fazer essa torcida feliz, que é isso que elas merecem. Bom, para finalizar, Hugo Moura fala sobre a questão da desconfiança da torcida do Vasco no momento de sua contratação. Muita gente torceu o nariz e era contra a contratação, ele vai comentar isso. Ele também fala sobre a questão dele ser um jogador já multicampeão. Ele ganhou Copinha na base pelo Flamengo, ele ganhou Libertadores, ele ganhou Brasileiro. Óbvio que ele não era titular no Flamengo, mas ele estava naquele grupo de 2019, então todos os títulos que o Flamengo ganhou em 2019, ele tem também como no currículo dele. E pelo Atlético Paranaense, ele foi vice-campeão da Libertadores para o Flamengo na temporada 2022. Então ele foi questionado como é para ele chegar no Vasco já tarimbado em termos de currículo e títulos. Ele talvez seja até, se não, mais um dos jogadores do elenco do Vasco que mais tem título, e como é que ele se vê chegando ao Vasco, se ele tem essa fome de repetir títulos com a camisa dos Gigantes da Colina. E aí, para finalizar, ele foi questionado se pesou na decisão dele vir ao Vasco da Gama o fato dele ser carioca, né? A família dele é daqui, e se isso pesou, a possibilidade de retornar, estar mais próximo da família. Com vocês, Hugo Moura. Sei um pouquinho do que a torcida vascaína, quando descobriu que eu estava para vir para cá, eu sei o que eles pode estar falando de mim, mas pelo meu passado. Mas pode ter certeza que vocês vão ver um Hugo que vai correr, que vai suar por essa camisa, que vai dar o sangue pela essa camisa. E só tem um jeito de fazer mudar isso aí. É chegar dentro de campo, fazer o meu papel que eu tenho certeza que eu vou fazer bem feito. Feliz pelo esses títulos que eu ganhei, eu acho que fica marcado na minha história, na história da minha família. E quando um jogador de futebol entra para esse rumo, ele sempre pensa em ganhar títulos. Torcendo muito que a gente possa esse ano ganhar um título pelo Vasco e que eu possa fazer história nesse clube, que é um clube gigante aqui dentro do Rio e do Brasil inteiro. Acho que a minha decisão foi vir para o Vasco porque eu tô vindo para um clube grande, né? Sei que a minha família queria ficar perto de mim, que é um pouquinho longe de Curitiba, né? Mas também tenho uma família em Curitiba. Mas em nenhum momento passou insegurança de estar vindo para o Vasco. E claro, meu filho é daqui do Rio, minha família mora próximo aqui do Rio, claro que eu vou ficar perto deles. E como eu falei, eu estou feliz, eles estão felizes. E pode ter certeza que lá dentro isso conta muito quando o jogador está feliz em uma cidade, no clube, e pelo carinho que os jogadores me receberam, do staff do Vasco, pela estrutura que eu conheci do Vasco. Estou muito feliz agora de chegar lá dentro e fazer o meu papel. Bom, galera, então é isso. Assim a gente encerra a nossa primeira edição e logo mais eu volto com a nossa segunda edição, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e logo mais eu chego com mais um vídeo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui!